Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos realizar o nosso primeiro trabalho avaliativo e será de História. O nosso trabalho terá o valor de 10 pontos, ok? Acompanhe agora que eu vou explicar para vocês como que vai funcionar o nosso trabalho. Desejo a todos boa sorte e saudades. Escola Bem Me Quer, o futuro do seu filho começa aqui, segundo bimestre. Aqui nós temos uma imagem de destaque. Trabalho avaliativo de História. Aqui você vai colocar o seu nome completo, ok? Goiás, 16 de junho de 2020, terça-feira. Observação. Esse trabalho avaliativo deverá ser entregue no dia 29/6 na escola. Escola Bem Me Quer. A data, Goiás, a data, certo? A disciplina, o nome da professora, o nome completo do aluno, a série, o seu turno. É matutino ou vespertino? O valor da avaliação será de 10 pontos, ok? Se queres prever o futuro, estuda o passado. Confúcio. Regrinhas para realizar o trabalho avaliativo com sucesso. Segue algumas instruções. Leia os textos, as perguntas e suas respostas várias vezes. Assim compreenderá melhor e conseguirá interpretar corretamente. Elabore respostas completas. A caligrafia deverá estar legível para correção. Ao término do trabalho, leia-o e verifique suas respostas com atenção. Se encontrar erros, corrija-os antes de entregar. Cidade de Goiás, 2020. A primeira questão. Coração. Na unidade 2, os primeiros passos da humanidade, no primeiro capítulo, estudamos sobre os vestígios da humanidade. Falamos sobre fóssil, que é uma fonte histórica. Sendo assim, responda a questão a seguir, de acordo com o texto na página 37. O que são fósseis? Explique detalhadamente. Lembre-se de colocar respostas completas, ok? E aqui tem um espaço para você escrever. A2. De acordo com o texto, na página 37, qual a hipótese científica mais aceita até o momento sobre a história da humanidade? Marque apenas a alternativa correta. Então, é somente uma alternativa que está correta, ok? E aqui nós temos, é da evolução humana por meio da teoria espacial? É da evolução humana, mas não por meio da seleção natural? É da evolução humana por meio da seleção natural, chamada teoria evolucionista? É da evolução humana por meio da seleção natural, chamada teoria revolucionária? É da evolução humana por meio da seleção natural, chamada teoria progressista? A3. Marque V ou F. V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas, de acordo com os estudos sobre as evoluções humanas. Página 37. O homem habilis fazia instrumento de pedras, construía cabanas? É verdadeira ou falsa essa alternativa? O homem sapiens foi extinto há cerca de 30 mil anos? É verdadeiro ou falso? O Homo erectus é descendente do Homo habilis? Verdadeiro ou falso essa alternativa? O Homem neanderthalis é a espécie da qual fazemos parte? O Homem sapiens surgiu há cerca de 200 mil anos na África e migrou para outros lugares? Então, lá na página 37, vai ter um desenho das evoluções humanas. E bem ao lado da imagem dos homens, vai ter essas informações, ok? E vocês vão marcar quais alternativas são verdadeiras e quais alternativas são falsas, certo? Na A4. De acordo com o texto, na página 38, escreva as diferenças entre comunidades nômades e sedentárias. Então, vocês vão escrever qual que é a diferença entre comunidades nômades e sedentárias de acordo com o texto na página 38. Aqui está o espaço, aqui nós temos mais uma imagem para deixar o seu trabalho ainda mais bonito, né? A5. Marque apenas a alternativa correta no que se refere a seminômades. Em caso de dúvidas, recorra à página 38. Então, vai marcar apenas a alternativa correta, somente uma alternativa correta. Seminômades não tinham lugar fixo de moradia e viviam, em geral, da caça e coleta de frutos e raízes? Seminômades permaneciam em um local durante longo tempo e depois migravam para os outros lugares?
Seminômades fixavam residências em um local de modo permanente? Qual dessa alternativa é correta? Você vai marcar apenas a alternativa correta, de acordo com o texto da página 38. Qual continente é considerado o berço da humanidade? Marque apenas a alternativa correta. É África, Europa, Oceania, América ou Antártida? Aqui nós temos mais uma imagem. A 7. Complete as lacunas com as palavras adequadas, de acordo com o texto sobre os primeiros grupos de seres humanos na África, na página 38. Então, na página 38, nós temos esse trechinho aqui. Você vai completar com as seguintes palavras, de acordo com esse texto, ok? Com esse trechinho aqui. Na página 40, vimos sobre os primeiros habitantes no Brasil. O texto disponível nessa página destaca assuntos sobre os povoados de Lagoa Santa, na região de Minas Gerais. Nessa região, foi encontrado um crânio e constatado que era o crânio de uma mulher. Foi chamada pelos pesquisadores de Luzia. Escreva as características da mesma de acordo com o texto. Aproveite as distinções que foram citadas no texto. Na sequência, faça um desenho para representar Luzia. Então, de acordo com o texto, lá na página 40, ele apontou algumas características desse crânio que foi encontrado. Era um crânio de uma mulher. Você vai escrever quais foram essas características, né, citadas no texto. De acordo com essas distinções, de acordo com essas características, você vai desenhar a Luzia, certo? E aqui tem um espaço para você desenhar como que você imagina a Luzia de acordo com as características citadas no texto, ok? 9. Na página 43, estudamos sobre as descobertas importantes para a história da humanidade. Esses estudos foram feitos por arqueólogos. Dessa forma, pesquise sobre a importância da arqueologia para a humanidade. Então, na página 43, nós vimos sobre a descoberta de fontes, né? Descoberta importante para a história. E esses arqueólogos são importantes. E aí você vai pesquisar, ok? Sobre a importância, para que a arqueologia é importante para a humanidade? Lembre-se de respostas completas, ok? Mais um desenho. Vamos lá, então. Na 10. Na página 45, vimos sobre os primeiros grupos humanos. O período histórico que se estende desde o aparecimento dos primeiros seres humanos até o momento em que eles desenvolveram uma escrita. Dessa forma, como é chamado esse período? Marque apenas a alternativa correta, ok? É chamado de período pré-glacial, pré-história ou pós-história? Vocês vão encontrar as informações na página 45, ok? Diante dos desafios a serem enfrentados para a sobrevivência, diversos grupos humanos na pré-história, em diferentes épocas e locais, desenvolveram diversas ferramentas. Escreva quais foram as ferramentas de acordo com o texto na página 45. Então, na página 45 vai estar explicitando quais foram essas ferramentas. E aí tem um espaço para você escrever. Na página 46, vimos sobre a cultura dos homens. Marque apenas a alternativa incorreta. Então, vai se marcar a alternativa que está errada no que se refere à diferença do homem de outros animais. O que faz diferente os homens dos outros animais? A gente vai marcar a alternativa incorreta. Desenvolvimento da linguagem diferencia? Essa é uma alternativa correta, não é? Outros modos de comunicação, como partilhar conhecimentos, experiências, sentimentos, ela é verdadeira ou é falsa? E aí você vai marcar qual é a alternativa incorreta. A cultura diferencia o homem dos outros animais? Ou não há diferença entre o homem e outros animais? Eles são iguais em todos os sentidos? A capacidade de modificar o ambiente diferencia o homem do animal? Então, você vai marcar a alternativa incorreta. Agora, vamos na 13. Na página 47, vimos sobre o domínio das técnicas agrícolas. Sendo assim, responda a questão a seguir, marcando somente a alternativa correta. O que o domínio das técnicas agrícolas proporcionou aos seres humanos, de acordo com o texto? O domínio das técnicas agrícolas não facilitou a sobrevivência dos grupos humanos? O domínio das técnicas agrícolas não representou mudanças? Ou o domínio das técnicas agrícolas proporcionou mais e melhores chances de sobrevivência aos grupos humanos? Na página 48, vimos
sobre o domínio das técnicas de criação. Marque apenas a alternativa incorreta. O plantio de alimentos pelos grupos humanos atraía alguns animais que começavam a viver próximo às áreas de cultivo. O desenvolvimento de técnicas de criação de animais foi um processo bem rápido, que durou 2 dias. As plantas e os animais domesticados também variavam de acordo com o espaço e o clima de cada lugar. A expansão da agricultura causou e ainda causa muitas mudanças no meio ambiente. Então, tudo isso de acordo com o texto na página 48, ok? No capítulo 3, vimos sobre o mundo em movimento. A página 53 nos apresenta o que é cidade. Dessa forma, responda como surgiram as primeiras cidades. Marque apenas a alternativa correta. As primeiras cidades surgiram no processo de sedentarização, que se seguiu ao desenvolvimento da pecuária. As primeiras cidades surgiram no processo de sedentarização, que se seguiu ao desenvolvimento da agricultura. As primeiras cidades surgiram no processo de sedentarização, que se seguiu ao desenvolvimento do extrativismo. Vai marcar a alternativa correta. 16. Marque V para as alternativas falsas, certo? Ou F para as alternativas falsas. V para as verdadeiras e F para as falsas, de acordo com as alternativas abaixo, no que se refere à formação e desenvolvimento das cidades. As primeiras cidades da Mesopotâmia passaram por diversas transformações. Aquedutos são valetas escavadas no chão que transportavam as águas. Aqueduto é uma grande construção suspensa ou subterrânea de canais condutores de água. Faziam parte das novidades tecnológicas dos mesopotâmios nas áreas destinadas à agricultura, o desenvolvimento e o uso de ferramentas mais eficientes, como os arados e carroças puxadas por força animal. O desenvolvimento tecnológico na agricultura não possibilitou a muitos moradores das cidades se especializarem em diferentes produtos e serviços. Aqui uma imagem. Na 17. Na página 54, vimos sobre o desenvolvimento do comércio e da escrita. Qual profissão, ao longo da história, exerceu um papel importante no surgimento e desenvolvimento das cidades? Marque apenas a alternativa correta de acordo com o texto. Então, de acordo aqui, qual foi a profissão que exerceu um papel importante? Foi de comerciante? Foi de advogado ou de bombeiro? Essas informações aqui, então, vocês vão achar na página 54. Na página 55, estudamos sobre o comércio e expansão de fronteiras, as mudanças no modo de viver e se organizar dos grupos. Complete as lacunas de acordo com o texto. Desde o surgimento das aldeias na pré-história, os grupos buscaram tornar os espaços autossuficientes na produção de itens essenciais para a vida assim, as não eram necessariamente isoladas. Os povos relacionavam-se uns com os outros por diversos motivos, e um deles era para estabelecer relações nascia assim o comércio. Então, vocês vão encontrar essa informação aqui na página 55. Completar com as palavras aqui, certo? De acordo com o texto. Na questão 19. No capítulo 4, vimos sobre o mundo em expansão. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, de acordo com as viagens marítimas da página 61. A maioria dos povos que habitavam a região, hoje denominada continente europeu, conhecia o mundo apenas por meio de relatos de comerciantes e viajantes. No século XV, os reinos do Brasil e Argentina, entre outros, deram início à expansão marítima. É verdadeira ou falsa? Os primeiros a explorarem novas rotas marítimas foram os portugueses. É verdadeira ou falsa essa alternativa? Nós temos mais uma imagem, a questão 20. Marque apenas a alternativa correta de acordo com o texto das páginas 62 e 63. Em busca de uma nova rota marítima, em 1300, os africanos chegaram pela primeira vez às terras que mais tarde seriam chamadas de Brasil. A viagem portuguesa contava com uma esquadra composta por 11 navios. Pelo corte e transporte das madeiras, os indígenas recebiam em troca as moedas. Haviam também necessidade de atrair pessoas para povoar o Brasil. Foi assim que começou a produção e o comércio de açaí na colônia portuguesa da América.
A cana-de-açúcar necessitava de equipamentos e pessoas para cuidar do solo, o que fez os colonos fixarem moradia no Brasil. Questão 21. Sobre o comércio português, estudamos sobre a exploração do pau-brasil, exploração por meio da agricultura com o cultivo de cana-de-açúcar. Havia também outro comércio, o de pessoas escravizadas. Explique de acordo com o texto como era o comércio de gente, certo? Então, você vai explicar de acordo com o texto. E aqui nós temos o espaço para você escrever. E aqui mais uma linda imagem e uma frase. Você é sucesso. Saudades. Beijinhos.